Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa da Igreja Cristã Maranata, A História do Cristianismo. Você pode ter acesso a este programa através do canal 126 da Embratel, também através do canal 85 da Sky Nova Parabólica e também através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Para fazer a apresentação desse programa e fazer as discussões dos assuntos, estão conosco aqui o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Pai do Senhor a todos. Pastor Serlon, professor de História. Paz de Jesus a todos. E pastor Fábio Gomes, que... Paz do Senhor a todos. Pastor de Brasília e também diretor executivo do Instituto Bíblico. Estamos na história do cristianismo, como já falamos. No episódio passado, nós discorremos a respeito da experiência de Pedro com o centurião Cornélio. Pastor Serlon falou que o centurião era um comandante de uma centúria, que são 100 soldados, né? 100 soldados. E que esse centurião era romano. O Senhor mandou que ele fosse até Pedro. Observe que Deus está falando com um gentio. Mas era um cidadão que orava, que jejuava, que dava esmolas. Então Deus se interneceu para ele, ele foi até Pedro e Deus mostrou, não vou repetir a experiência que já foi falada no episódio passado. O Senhor mostrou a Pedro, numa visão, que ele deveria receber o gentio, que normalmente um israelita, um judeu, não receberia um gentio. Mas então Pedro entendeu, através da experiência, que ele deveria acompanhar, ir até a casa do centurião, como de fato ele fez, e falando simplesmente da experiência dele, da pessoa do Senhor Jesus, todos na casa dele, gentios, foram batizados com o Espírito Santo. Então se entendeu que o Evangelho não era só para os judeus, também para os gentios. Uma observação muito importante. Às vezes vem aquelas dúvidas. Israel estava dentro do Velho Testamento. E o Novo Testamento excluiu Israel? Não. O Evangelho veio para Israel. Só que Israel endureceu o coração, estava dentro de um plano de Deus. Não aceitou. Quando falamos que Israel não aceitou, é a grande parte. Tem um remanescente que creu. E então o Evangelho foi estendido aos gentios. E como todos eram discípulos de Cristo, ou do Messias, que é a mesma palavra, hebraico e grego, passou a todos serem chamados cristãos. No episódio de hoje, nós vamos falar também de mais um detalhe, uma parte da palavra, sobre o encontro de Filipe com o eunuco, que também era gentio. Eu vou pedir aqui ao pastor Luiz Eugênio para falar a respeito de Filipe e do eunuco. Vamos ler aqui Atos, capítulo 8, a partir do verso 26, como nos diz assim: E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Expõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Quando Filipe ouviu ler o profeta Isaías, perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Interessante esse texto aqui, Antônio Carlos, porque Filipe, ele tinha algumas características de evangelista. Nós estamos agora na época de trombeta e festa, estamos convocando os irmãos para o evangelismo, né? Ser um Filipe aí na sua cidade, no seu bairro, ser um Filipe, porque o Filipe, a primeira coisa que ele tinha é o seguinte: nós estamos a semana do preparo, do jejum, a madrugada, a oração para convidar. Filipe era um homem que estava em comunhão com o Espírito Santo. Tanto é que aqui o texto diz
já tinha evangelizado em Samaria, agora o Senhor falou, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai ao lado sul, caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, que está deserto. Ele podia perguntar, mas para que eu vou a um lugar desse? Está deserto, eu vou fazer o quê? Filipe não questionou a orientação do Espírito Santo, ele foi. Interessante isso aqui, irmãos, porque esse homem de Candace, esse etíope, ele não era judeu, ele era da Etiópia, né? Etiópia, mas o evangelho está disponível a todos, né? A nossa mensagem agora do Trombetas e Festa, nós queremos pregar para o mundo todo mesmo, né? A nossa mensagem é essa. Então Deus escolheu Filipe porque era um homem de obediência, não era um homem questionador, ele podia questionar para quê? Por que eu tenho que ir lá? E interessante que o Senhor mandou Filipe a encontrar um homem que estava procurando a verdade, ele foi a Jerusalém para adorar, um período de adoração, de festa, né? Foi adorar, e o Espírito Santo dirigiu Filipe até onde estava esse homem, e o Espírito Santo não falou para Filipe, olha só, o anjo chegou e falou, Filipe, vai lá no deserto, tem um homem te esperando lá, não falou nada com ele, ele só obedeceu a ordem do Espírito Santo, foi, chegou lá, o Senhor abriu a porta, porque, olha só, quando ele chegou ali, encontrou um homem que estava lendo o profeta Isaías, devia estar lendo em voz audível, né? Porque ele ouviu o homem falando, e ele até foi até educado, esperou o homem chamar para ele subir no carro, subiu no carro dele e explicou para ele sobre quem está falando, sobre Jesus, né? E já foi e batizou. Rapaz, na verdade, Antônio Carlos, nós esperamos que com essa grande reunião que vão ter agora, dia 1º de dezembro, o quarto trombeta e festa, né? Muitos possam compreender a palavra igual o Filipe compreendeu e explicou para o eunuco aqui, que não fala nem o nome dele, mas ele era um alto funcionário da rainha da Etiópia, alto funcionário, porque o texto diz que ele era um alto oficial de Candace. E nós temos muitas autoridades, esse mês da autoridade, estamos orando pelas autoridades, né? Autoridades vão receber a palavra, muitas autoridades vão estar nos nossos templos, no Manaim Domingo Martins, ouvindo a palavra. Então, vai ser uma oportunidade de evangelismo mesmo, né? Evangelismo aqui. E eu tenho certeza que nós temos muitos Filipes prontos a obedecer a ordem do Senhor e para que possa surgir outras pessoas, igual o eunuco, foi batizado, logo batizado, né? Exatamente. Depois do trombeta vão ter muita gente para batizar aí, viu? Vamos ter. Mas é isso a palavra aqui dele. Glória a Deus. Então nós vimos aqui duas primeiras experiências na igreja que estava nascendo, não é? De Pedro com o centurião Cornélio, toda a sua família batizada com o Espírito Santo, e agora esse eunuco também, um gentio, um alto oficial, que creu e foi batizado porque creu de todo o coração, de onde se vê que o evangelho foi estendido a todas as famílias da terra. Pastor Serlon quer fazer uma interlocução. Bem breve, né? O etíope, né? O Império Etíope tinha as rainhas, né? As rainhas mães, chamadas de Candaces. Candace não é um nome específico de uma pessoa, era um título dado às rainhas nessa nação, a Etiópia. É interessante porque a Etiópia foi um dos primeiros lugares onde o cristianismo se estabelece como religião oficial, no século IV. E entende-se que ali o eunuco, cujo nome não é mencionado, mas ele era, como o pastor Luiz Eugênio falou, ele era uma autoridade, ele era uma pessoa que estava ali muito próxima do círculo mais poderoso ali, ele tenha testemunhado daquilo que ele viveu, da experiência que ele teve com o Senhor. Então, o evangelho entra na África, né, no norte da África, na Etiópia, que até hoje é um país majoritariamente cristão ali na região, né? Perfeitamente. Nós estamos, então, na história do cristianismo. Em seguida, nós vamos ver como foi a experiência de Saulo, que também é Paulo. Mas, lembrando aqui que a partir desse momento, todos os discípulos estavam levando a palavra em toda a região de Israel. E agora aparece a figura, pela primeira vez, a figura de uma pessoa importante, que seria muito importante para o Evangelho, para propagar o Evangelho do Senhor, que era Paulo. Vou pedir o pastor Fábio para falar a respeito dele. O nome de Paulo, né, que aqui anteriormente era Saulo, na verdade ele tinha dois nomes, né? Acho que vai ser explicado aqui posteriormente. Mas ele aparece no apedrejamento de Estevão. Foi o início do sofrimento, das primeiras perseguições ali da igreja primitiva. E o texto que se refere a isso, o apedrejamento de Estevão, está no capítulo 7 de Atos. Mas no verso 7:58, diz assim: expulsando da cidade, o apedrejavam a Estevão.
e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Então, aqui aparece então Saulo de Tarso, que ele vai ter uma experiência, era um homem extraordinário, educado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, tem uma descrição lá em Filipenses, né, completa sobre, vamos dizer assim, sobre o currículo dele. Era um homem muito importante junto do Sinédrio. Mas ele vai ter uma experiência, e isso é relatado no capítulo 9 do livro de Atos, quando ele sai para perseguir os nossos irmãos, né, a igreja primitiva, os discípulos e todos aqueles que estavam ali, lá em Damasco. E a palavra diz assim, o capítulo 9 abre dizendo assim, que ele respirando ainda ameaças e mortes. Ou seja, a vida dele, né, digamos, na lei, sem o entendimento da graça, era exatamente isso. É respirando ameaças e mortes. E ele vai, então, pede cartas, né, para ir a Damasco, para perseguir. Todos tinham medo dele. Era um homem zeloso da lei, mas sem entendimento nenhum. E ele vai, mas no caminho de Damasco ele tem aquela experiência, né? A experiência que está relatada aqui também, chegando próximo de Damasco, né? Ele caiu por terra, ouviu uma voz, e a voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não podia imaginar quem é que estava falando. E o motivo pelo qual ele estava sendo perguntado, por que me persegues? Mas eu estou perseguindo a quem? No seu entendimento, ele não tinha condição nenhuma de responder. Então ele pergunta assim, mas quem é que está falando? Quem é, Senhor? Ele sabia que era uma voz de autoridade, porque quando o Senhor fala com um homem, não é uma voz qualquer. Nós temos o conhecimento que é uma voz de autoridade, uma voz que tem um domínio sobre a nossa vida, porque o Senhor Jesus é aquele que estava no princípio, na criação, e ele é o verbo na redenção do plano de salvação de Deus. Então ele pergunta e Jesus então se revela, eu sou Jesus, a quem me persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aqui então começa a experiência dele, ele não sabia o que fazer, temendo, tremendo, disse assim, mas então o que o senhor quer que eu faça? E essa colocação é muito interessante, porque o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, você levanta-te e continua, você não está indo para Damasco? Continua, pode ir para Damasco. Porque aquilo que o Senhor quer mudar na nossa vida é a nossa mentalidade, é o nosso entendimento. Ele não vai interferir em nada daquilo que é a nossa vida secular. Paulo viveu isso. E lá em Damasco já estava tudo preparado, porque o Senhor é onisciente. Ele conhece todas as coisas, conhece o nosso ser. E ele preparou essa experiência aqui para Saulo, né? Antigamente o seu nome anterior era Saulo, depois ele muda para Paulo. E Saulo então levanta, sem enxergar, alguém ouviu ali a voz, né? Foi para Damasco, tudo já estava preparado. Ananias era um servo de Deus, o Senhor disse para ele em visão assim, olha, vai chegar aqui um homem, você vai levantar, vai lá para a rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, porque ele está orando. E Ananias tem então a visão, né? Que, na verdade, Saulo tinha a visão que ele chegava e na visão mostrava que Ananias impunha as mãos sobre eles. E Ananias até questionou, a visão aqui foi o senhor dando Ananias, né? Até questionou, mas esse homem é um homem terrível, é um homem que está assolando a igreja, como é que eu vou fazer? E o senhor deixou uma palavra maravilhosa aqui para Ananias, que é exatamente o propósito que ele tem para a vida dos seus servos. Ananias diz, olha, vai, porque este para mim é vaso escolhido. E vaso escolhido exatamente para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. E Ananias orou, e ali, quando ele orou, caíram as escamas, né, que estavam sobre os olhos ali de Saulo. E Saulo inicia, então, uma nova vida. Foi uma experiência notável, experiência maravilhosa, e uma experiência nossa também, porque ela é profética. As escamas caem dos olhos quando nós temos uma experiência com o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que se revela através do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Então, vimos aqui o primeiro contato com o apóstolo Paulo. Ele, nesta experiência, ele se converte inteiramente ao cristianismo e Deus iria usá-lo grandemente para anunciar a sua palavra.
mas nós gostaríamos de voltar a palavra ao pastor Luiz Eugênio para nos falar a respeito das credenciais desse homem chamado Saulo. Vamos falar sobre Paulo, mas eu gostaria de fazer uma menção a Ananias. Eu achei interessante Ananias. Aqui o texto aqui, em Atos 9, 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que me respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E então disse, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura Saulo, pois está orando. Eu imagino quando Ananias recebeu a notícia, primeiro o senhor já falou com ele, já deve ter um pulo de alegria, o senhor falou com ele. Daqui a pouco o senhor falou: não, você tem que ir lá. E, por quê? Paulo? Peraí, esse Paulo não. Aí o senhor tem que falar: não, Ananias, vai lá que ele é para mim um vaso escolhido. Então o senhor tem que falar para ele, que imagina que se viu a notícia, tem que conversar com Paulo lá. Ele falou: não, esse homem aí. Mas veja só, o apóstolo Paulo tem uma história muito interessante da vida dele. Primeiro, aqui diz em Atos 13:9, Atos 13:9 diz assim: Paulo, todavia Saulo, também chamado de Paulo. Ele era chamado pelos dois nomes, Paulo e Saulo, né? Aqui em Atos 13:9. Ou seja, Paulo é um nome grego, que significa pequeno. E Saulo é um nome original do hebraico, que é Saul, né? De Saul, que significa pedido, né? Ou pedindo ou perguntando, é o nome que Saulo significa. Então, na verdade, ele era chamado pelos dois nomes. Muitas pessoas falam que o nome dele mudou de Paulo para Saulo para Paulo. Na verdade, o texto diz que, todavia, Saulo também chamado de Paulo. Ele tinha os dois nomes, chamava dos dois formas. Uma forma grega, que era Paulo, e hebraico, que é Saulo, né? Então tinha as origens dele. E aqui em Atos 22:3 diz assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel é o rabino que instruiu Paulo, né? Atos 22:3. Ou seja, seus pais eram judeus, mas ele era ali da Sicília, né? Criado na cidade aos pés de Gamaliel. Os pais dele deram instrução de Gamaliel, que era um doutor, um rabino, né? Doutor da lei, que instruiu Paulo ali aos pés. Mas ele vai falar na frente lá que ele não aprendeu de homem algum. Aprendeu de homem algum, aprendeu pela revelação de Cristo. Não aprendeu o que ele pregou, não aprendeu com Gamaliel. Gamaliel deve ter ensinado alguma coisa para ele que foi bom também, né? Agora, aqui, você vai observar aqui em Atos 22:27, diz o seguinte: porque Paulo, ele nasceu na província romana, essa Sicília, a Tarso de Sicília era uma província romana, né? Por isso que você vai observar que Paulo ele falava hebraico, falava aramaico, que é dos judeus que normalmente falava aramaico. Jesus falava aramaico também, né? Paulo falava hebraico, aramaico e falava também grego, que os romanos falavam. Então ele falava os três idiomas: grego, aramaico e hebraico, né? Hebraico. Agora diz aqui em Atos 22:27, diz o seguinte: vindo o comandante, perguntou-lhe: diz-me se és tu romano? Respondeu ele: sim, eu sou. Sim, eu sou. E Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Ou seja, as pessoas compravam cidadania romana, mas não, Paulo é de nascimento, que nasceu na província romana, né? Então, realmente, aqui Atos 22:27 diz. E aqui Atos 26:5 diz que Paulo, conforme a mais severa seita de nossa religião, vivia fariseu. Ele era um fariseu daqueles radical mesmo, Paulo, né? Por isso que ele perseguia os cristãos. Nós vamos observar também aqui em Filipenses 3:5, que diz que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da profissão de Benjamim, hebreu dos hebreus, quando a lei fui fariseu. Ele mesmo em Filipenses 3:5 fala que foi fariseu. E também aqui em Filipenses, Atos 18:3 diz que Paulo, fabricante de tendas, então ele tinha uma profissão, Paulo. Ele não era ele antes de ser um pregador, ele era um fabricante e ganhava dinheiro fabricando as tendas que Paulo tinha, né? E é importante lembrar aqui que em Gálatas 1:14 diz assim, ele diz assim: excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele excedia em judaísmo, ele era radicalmente um judeu radical mesmo, né? E aqui em Atos 8:3, Paulo diz: Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava na prisão. Era o radicalismo dele como aqui, judeu zeloso ao extremo, né? E aí você vai ver também que Paulo era um homem de muitas letras. Ele era um homem que, aqui em Atos 26:24, diz assim, Atos 26:24.
Fazendo ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então, Paulo era conhecido como um homem de muita cultura mesmo. E Paulo, por outro lado, ele tinha conhecimento de filosofia, tanto é que ele citou aqui um filósofo cretense, aqui em Atos 17, 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Ele cita um poeta, ou seja, um filósofo da época, que falava essas palavras aqui. E também em Tito 1,12 ele fala assim: disso os cretenses são sempre mentirosos, bestas, citando o filósofo cretense Epimênides, do século VI a.C. Paulo já citava esse filósofo, porque Paulo tinha esse conhecimento. Então nós vamos observar que Paulo também, companheiro aqui, ele escreveu Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, escreveu Efésios, escreveu Filipenses, escreveu Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, 1º e 2º Coríntios, Filemão e Romanos. Então ele escreveu muitas cartas que foram fundamentais para a doutrina da igreja, né? Bom, agora eu passo a palavra para o demais companheiro para continuar aí a exposição. Perfeitamente. Então, dada aí as credenciais de Paulo, o homem culto, conhecedor profundo das Escrituras, doutor da lei, se converte a Deus por uma operação de Deus. Você pode ser o que for, pode ser um cientista, pode ser um filósofo, pode ser um radical, mas você chega a Deus por uma experiência, aleluia, pela revelação do Senhor Jesus. A partir daí, então, Paulo, comissionado pelo Senhor, convertido ao Evangelho, ele sai pregando o Evangelho a todo mundo romano. O Senhor Jesus disse que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Os 3 primeiros, os discípulos judeus fizeram. Agora Paulo vai fazer a 4ª parte, que é levar o Evangelho até os confins da terra. Nós pedimos aqui ao pastor Serlon que nos fale a respeito das viagens e da evangelização de Paulo. Perfeitamente, pastor Antônio Carlos. Meus amados irmãos, gostaria de ler o texto da palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Atos 13, versículos 1, 2 e 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus amados irmãos, nós vemos aqui Paulo agora integrado, ainda sendo chamado de Saulo, a uma das igrejas que estavam já estabelecidas naquele momento, que era a igreja de Antioquia, que fica no atual território da Síria. Nessa igreja havia uma estrutura ministerial. Esses servos de Deus, havia profetas e doutores, ou seja, havia a revelação, a profecia, a manifestação do Espírito Santo, e havia a doutrina, doutores que ensinavam a doutrina. Havia uma comunhão, uma busca, oração e jejum, e nessa posição vinham as orientações do Espírito Santo, imprimindo a dinâmica dele, do Espírito Santo, a obra que ele tinha a realizar. E nesse contexto, orando, buscando o seu Deus, separa a Barnabé. O Espírito Santo revela que Barnabé e Saulo deveriam ser enviados para aquela que é chamada de a primeira viagem missionária, a primeira dessas viagens que Paulo empreendeu e que estão descritas no Novo Testamento. Essa primeira viagem está descrita nos capítulos 13 e 14 do Evangelho de Atos. Eles saem da Síria. Primeiro lugar onde eles param é na ilha de Chipre, e na ilha de Chipre, inclusive, Barnabé era natural de Chipre, a Bíblia nos informa isso. Ali acontecem já algumas ações, algumas operações do Espírito Santo, entre elas a conversão do procônsul Sérgio Paulo, que recebeu a palavra do Senhor. Ele era uma autoridade constituída, e mais uma vez fazemos menção ao fato de que agora em novembro estamos orando por nossas autoridades. Então ali o Senhor, ele vai falar ao coração do procônsul Sérgio Paulo
mas levantou-se uma oposição de um homem chamado Elimas, que é qualificado na Bíblia como um encantador, também chamado de Bar Jesus, né? Elimas ou Bar Jesus, que se opõe à conversão de Sérgio Paulo. Então sempre há uma oposição. Em todos os lugares onde Paulo esteve, houve uma oposição. Sempre que o evangelho é pregado, há uma ação contrária da parte do mal, mas Deus deu ali a ele autoridade. Saulo repreendeu Elimas e, no nome do Senhor Jesus, ele deu ali uma ordem para que ele ficasse cego, para que aquela oposição fosse neutralizada e o evangelho pudesse ser pregado. Depois, eles navegam da ilha de Chipre para a Ásia Menor. E quando nós falamos da Ásia Menor, corresponde à atual Turquia. Inclusive, Paulo era da região da Ásia Menor, da Cilícia. A Cilícia era a região de origem de Paulo, era ali que estava a cidade de Tarso. E eles começam a pregar ali. E a primeira região onde eles estabelecem um ponto de pregação é em Antioquia da Pisídia. Vejam que havia várias cidades chamadas de Antioquia no Império, naquela região do Império Romano. Então, em Antioquia da Pisídia, eles vão ali começar a pregar nas sinagogas, que eram os pontos onde eles tinham acesso para pregar o evangelho. E há um momento muito interessante, porque se levanta uma oposição ali por parte daqueles que eram judeus e que contestavam a palavra que estava sendo anunciada, o evangelho. E no versículo 46, Atos, capítulo 13, versículo 46, tem um ponto muito importante aqui, que diz: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, até então havia uma ênfase da pregação para os judeus, para aqueles que frequentavam as sinagogas, mas agora há uma ação que se direciona para os gentios, para as outras gentes. E ali eles pregam naquela região, depois eles vão para outras regiões, para Icônio, Listra. Em Listra acontece um episódio muito importante, um homem que era coxo, que não andava, ele é curado, Deus usa aos apóstolos, a Barnabé e a Saulo para essa operação de cura. Isso gera uma reação impressionada da cidade, chegam a confundi-los com deuses romanos, confundem Barnabé e Saulo com divindades da mitologia greco-romana, querem oferecer sacrifícios a eles, e depois aqueles judeus que se opuseram a eles antes também vão até ali e gera uma situação em que Paulo é apedrejado. Paulo é apedrejado, é inclusive considerado como morto, mas ele se mantém ali, vivo, pregando o evangelho, e depois de toda essa viagem, eles voltam para a igreja de Antioquia. E tem uma parte que eu acho muito singela, muito maravilhosa, que é aqui no capítulo 14, versos 21, 22, 23, 24, que diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, o lugar onde ele foi apedrejado, para Icônio e Antioquia. Eles vão estabelecendo pastores, anciãos, vão estabelecendo ali uma estrutura e voltam para a cidade de Antioquia. Agora, é interessante aí que o inimigo tentou a tática, né? A tática de adorar. Paulo falou que era importante, usou essa tática. Como rejeitaram essa tática de adoração, pois veio o apedrejamento. Então, a verdade é isso mesmo, né? O inimigo arma várias táticas para derrubar a vida do servo, né? O servo tem que estar preparado para isso, né? Exatamente. Ele achava tão importante que ele veio adorá-lo, achava o máximo ali, não sei o quê. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque a vaidade destrói o homem. Destrói o homem. Destrói nossas vidas. Perfeitamente. Nós vimos aqui neste episódio como que o evangelho foi endereçado aos judeus e que logo em seguida os gentios foram alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus. Essa história vai ter continuidade. Nós vamos findar este capítulo nesta posição que estamos e no episódio seguinte nós deveremos falar sobre uma importante reunião da igreja. Foi a primeira reunião chamada o Concílio de Jerusalém. Isso vai ficar para o próximo episódio. Nós agradecemos a presença de todos, a presença aqui do pastor Luiz Eugênio, Paz do Senhor a todos. Pastor Serlon, A paz do Senhor Jesus. Pastor Fábio, Paz do Senhor. e também Senhor cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus.
Música